Hoje é terça-feira, 5 de janeiro de 2021. São 15 horas e 6 minutos. Este antigo escrevinhador não tem horário fixo para estas crônicas. Aproveita uns pedaços de tempo em que pode refletir um pouco, examinar os jornais do dia e, quando possível, aqueles jornais dos dias imediatamente anteriores, porque às vezes guardam os pedaços e, aguardando o tempo possível, faz a expectativa daquilo que mereça uma rememoração. O jornal O Estado de domingo é um desses espetáculos intelectuais que foram guardados pelo escriba. Aparece uma porção nesta página 12, Metrópole do Jornal de Domingo, correspondendo à linguagem Libra. Quem é mais ou menos do ramo, até menos do ramo do que mais, conhece, sabe qual é o significado dessa expressão Libras. É uma espécie de comunicação em que as criaturas se entendem por meio de sinais. Manuais, com certeza. Em outros termos, surdos mudos se comunicam com a expressão manual a que se dá o nome de Libras. Um gestual usado muito na véspera ou antevéspera de eleições. Sabemos que o próprio presidente da República às vezes tem um intérprete ao lado, manifestando-se à medida que o presidente expressa suas opiniões. Isto significa, quem sabe, que o presidente Bolsonaro acha que no Brasil todos são surdos. Não são não, presidente. A grande maioria escuta e guarda. E nem fala, mas recebe mensagens externas e vai refletindo sobre as próximas eleições que vêm aí, daqui a não muito tempo. Libras, a linguagem dos chamados surdos mudos. O escriba não conhece o significado dessas medidas manuais, mas este antigo raciocinador faz leitura labial, sim. Entende a leitura dos lábios de quem fala aquilo que a criatura está a falar, embora estando nas lonjuras, desde que perceptíveis visualmente. Isso é conveniente às vezes, constrangedor de vez em quando, porque antigamente esse escriba ia fazer uma outra sustentação oral e um eminentíssimo magistrado se comunicava com o outro em silêncio praticamente, a 10 metros de distância, 12, e o escriba lia os lábios
dos magistrados. Às vezes fazia um esforço muito grande para não os ler, porque um ou outro comentário não era adequado à tese que o escriba estava a pronunciar ou a expender. Mas hoje em dia este antigo escrevinhador nem tenta mais ler os lábios de quem está a se manifestar à distância sobre um ou outro conceito expendido no exercício das respectivas profissões. Não é bom, não é entusiasmante e não se apresenta bem para o próprio escrevinhador que está na oportunidade a desenvolver uma tese não muito simpática a terceiros ou mesmo aos eminentes magistrados. O escriba não está a cometer indiscrição. Não, mas é que à medida em que o tempo vai passando, os segredos ficam menores e a transparência no pronunciamento externo vai aumentando e o sigilo começa a importar menos e o pronunciamento mais ágil, mais transparente, mais límpido, quiçá, toma conta da consciência do profissional. Então, este jornal traz, sim, uma página que é sobre Libras, a linguagem a ser expendida por quem não ouve e por quem não fala. Nós temos ou tivemos professores universitários sensacionais que eram surdos e, em princípio, mudos, mas que se manifestavam verbalmente, sim, embora sem ouvir o que as outras pessoas estavam a dizer. Aliás, no começo dos tempos, a linguagem falada era rarefeita no sentido de ser inteligível. Era posta, sim, com urros e sussurros. Sorriso, sim, porque o ser humano sempre soube sorrir desde a fase pré-histórica. O choro e o riso estiveram presentes na humanidade a partir dos primeiros alvores da inteligência humana. A manifestação manual, sinais de aquiescência, de negação. A manifestação manual veio também como um dos fatores principais da comunicação humana. Nós nos falamos com as mãos, sim. Dizem que os italianos são muito autênticos na arte de falar com as mãos. Os germânicos são mais secos, mais duros, enquanto expendem os seus sinais de aquiescência ou de rejeição. Os italianos são muito espontâneos, os espanhóis também. Há outros povos que também se manifestam com uma comunicação manual muito aberta. Isso faz parte, sim, da consciência, da experiência e da observação humanas. Está aqui na página H6, quiçá, do Estado de São Paulo, de domingo. E este antigo flibusteiro da advocacia criminal guardou do domingo para hoje, terça-feira,
uma página muito importante do jornal Estado de São Paulo, este alfarrabista costuma ler Mário Vargas Llosa com muita consciência. Isto já se tornou um hábito de leitura aos domingos, e sempre aos domingos, quiçá, este escrevinhador vai à página internacional para ler em tradução Mário Vargas Llosa. Tem vários livros dele, não vai citá-los, mas os tem e os lê com muito prazer, porque os escritos de Llosa estimulam muito a reflexão e a fabulação ou até a imaginação. Esse domingo o Llosa escreveu sobre o direito de morrer, um tema muito delicado, muito sofisticado também e muito emocionante às vezes. Llosa comenta projeto aprovado na Câmara dos Deputados espanhola após furiosas discussões. A Câmara dos Deputados aprovou a eutanásia. Vai agora ao Senado aquele projeto e, se quando também não censurado, vai à aprovação ou veto parcial ou total da presidência da Espanha. Llosa, curiosamente, aqui parece não tomar partido, porque, em princípio, afirma que o suicídio é, quiçá, um direito, sim. Dá exemplos da pessoa a sofrer muito em razão de uma doença terminal e ganhando o direito de morrer, às vezes nem consegue manifestar-se para a sanção dos terceiros sobreviventes postos na UTI ou à margem do leito, esperando-se então um sinal qualquer do moribundo, no sentido de aprovar a injeção letal, que tornará mais fácil o caminho para o ultrapassamento do Valhalla, do território conhecido para o desconhecimento pleno, somente visualizável por aqueles que têm, sim, crença na vida eterna. E depois Mário Vargas Llosa termina afirmando uma coisa parecendo paradoxal em função do desenvolvimento da crônica escrita. Diz ele: nunca soube se estas estatísticas, aquelas que dão a alguns países predominância sobre os outros em matéria de difusão de autocídios, nunca soube se estas estatísticas são corretas ou o resultado da inveja que atua também em todas as ordens da vida social. Inclusive, ia escrever, sobretudo, neste campo tão dividido pelas polêmicas. Diz ele: o direito de viver não é ameaça ou ameaçado pelo direito de morrer, mas fortalecido, porque não há nada como a referência à morte
para apreciarmos as infinitas riquezas da vida. Em outro tempo de exame psicológico, parece que a conclusão do escrito de Mário Vargas Llosa é incompatibilizada pelo início do texto. No início do texto, ele afirma que é um progresso a possibilidade de alguém se deixar morrer ou se deixar matar, que é o que acontece quando a ciência ou o médico dolosamente deixa que o moribundo passe para melhor sem o ministramento de um remédio qualquer a mantê-lo vivo. Depois, lá no fim diz Llosa que a lembrança da expectativa da morte é fortalecida, porque não há nada como referência à morte para apreciarmos as infinitas riquezas da vida. Em outros termos, a expectativa da morte faz com que nós experienciemos mais ainda como é bom estarmos vivos. Isso tudo gera reflexões que conduzem o intérprete à perplexidade, porque às vezes a criatura quer morrer porque está a sofrer demais. Outras vezes ela nem pode dizer se quer ou não quer, porque não pode manifestar-se. Em terceira hipótese, o intérprete ou os familiares presentes podem estar achando que o quase defunto quer realmente morrer. Tratando-se, embora, de uma gesticulação reflexa que nem sempre significa a vontade daquele que está com o equilíbrio psíquico posto à margem ou submetido a desafios muito sérios e doloridos. No fim das contas, diz Llosa que a própria proximidade da morte dá a todos a medida de como é bom estarmos vivos, desfrutando da felicidade, do conforto, da alegria com que vemos nossos companheiros, nossos familiares, nossas esposas, nossos filhos, aqueles que nos antecederam. Como é bom estar vivo, porque só estando vivo e consciente se tem a medida do sofrimento de quem se deixa ou vai morrer em breve, porque todos nós, cedo ou tarde, fatalmente, havemos de passar para o mundo dito melhor. É um conflito, sim. O combate entre a vida e a morte. O escriba, às vezes, interpreta esses desafios todos de reflexão, de pensamento, enfrenta com a lembrança meio cômica de um filme assistido, sim, há tempos. Este Rabulão
tem uma imaginação muito fértil. Às vezes, de vez em quando, tece comentários sobre o que já viu e, na realidade, viu coisa diferente, inventou o resto, mas se consola com Adriano Suassuna, que certa vez ou certo dia disse, muito sorrindo, dentro daquela feiura dele que era santamente angelical, e Adriano Suassuna afirmou, rindo, eu minto um pouquinho, mas a minha mentira não prejudica ninguém. Este antigo rábula do direito penal e do direito processual penal modifica um pouco a afirmativa de Suassuna. Eu não minto nunca, apenas fabulo. E a minha fabulação nunca prejudica alguém. Dentro desse contexto, para terminar essa crônica, que já vai começando a ser longa, este escriba se lembra de um filme que viu e que repete, às vezes, com pequenas modificações. Um dos personagens era Henry Fonda, um cowboy, que na filmagem fazia às vezes do sobrevivente. A outra criatura era Kirk Douglas, aquele que tinha uma covinha reforçada ou realçada artificialmente pelos diretores e pelos câmeras. Havia uma luta contra os índios, os parceiros estavam escondidos atrás de uma rocha, atirando nos indígenas, e os silvícolas estavam a flechar Kirk e Fonda, e de repente um deles acerta uma flechada em pleno peito de Kirk. Kirk é arrastado por Henry Fonda para trás de um pequeno penedo, é encostado a uma pedra existente por aí. Fonda retira o cantil da cintura, põe o revólver no chão ao lado e vai dar água a Kirk, que está ali sofrendo a flecha cravada no peito. E Kirk balança negativamente balança a cabeça, diz whisky. Fonda pega outro cantil, que tem aquela aguardente forte norte-americana, dá o whisky a beber a Kirk, que dá um gole muito forte, sentadão, já se vê que ele está partindo, e Kirk afirma em seguida, "Want a cigar?" Henry Fonda para, põe o cantil também ao lado, faz um cigarrinho de palha. Naquele tempo não havia maconha, não se falava nisso. Embrulha aquele fumo de corda, lambe as escaras daquele pacotinho, acende um fósforo no traseiro, dá uma pequena tragada, põe o cigarro na boca de Kirk. Kirk, em grandes haustos, suspira gostosamente uma última tragada e morre.
Então, o personagem feito por Kirk Douglas antes de morrer pediu um gole de uísque e uma tragada de um cigarro que ele não fumava, talvez, havia uns 40 anos. Isto seria, teórica e praticamente, o direito de morrer bem. Evidentemente, numa unidade de tratamento intensivo, numa UTI, isso não seria possível, a não ser que os enfermeiros e os médicos fossem devidamente subornados ou expulsos da sala de instrumentos, porque o oxigênio vertente poderia fazer explodir aquilo tudo e mandar, então, sim, o quase defunto para os céus ou os purgatórios, no meio de labaredas infernais, o que não seria nada agradável. Mas morrer com um gole de uísque e uma boa tragada de cigarro deve ser mais gostoso do que ir-se sem uma cigarrilha e sem um gole de um bom uísque escocês, quem sabe, brasileiro não, mas escocês ou inglês, com muito boa vontade e muita gostosura na ambientação do diafragma. Então, poder elegir, el morir sem sofrer, é o cartaz de quem defende a eutanásia em boas condições, ou o direito à vida nessa comparação, porque, evidentemente, muito melhor é estar vivo, gostosamente vivo, do que estar morrendo com ou sem um cigarrinho de maconha a ser sufragado antes de entrar no meio das nuvens. Dito isso, vamos trabalhar. Poder elegir, el morir sem sofrer. É o cartaz que serve de panegírico o fim desta crônica. Com isso tudo, vamos ao trabalho, são quase 16 horas. La nave va!